texto diz o seguinte, Salmo 46, Deus é nosso refúgio e nossa força. Olha que legal, refúgio, lugar de segurança, amparo do perigo, isso é o refúgio. E a nossa força significa que em Deus ninguém fica desamparado, porque Deus é o nosso refúgio, isso é muito legal no Salmo, e Ele é a nossa força. Quer dizer que diante da nossa fraqueza, o salmista está dizendo que ele pode sim, ele pode confiar na força de Deus e que a gente pode confiar nessa força de Deus. Porque a gente é fraco e especialmente a gente clama a Deus, é o que o texto está dizendo aqui, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição, e qualquer tipo de aflição. E eu acho legal porque se a gente lê esse salmo tentando fazer uma substituição, a gente pode dizer que nesse momento o refúgio que a gente precisa talvez encontrar em Deus e no movimento das nossas emoções, das mais primitivas, um certo equilíbrio nessa relação com o que está acontecendo. Não de uma alienação total, isto é, eu não quero participar de nada e ter absolutamente nenhuma informação, mas por outro lado também não ficar bitolado e ter uma vida movida a isso e acabar entrando num processo de sofrimento profundo, paralisação total e desfuncionalidade diante da vida por conta dessa fantasia de que de repente a coisa pode estar pior do que eu imaginava. E aí o salmista fazendo essa oração a Deus, reconhecendo que Deus é refúgio e fortaleza, pronto para socorrê-lo nos tempos de aflição, ele diz, portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Então ele diz, ainda que tudo aconteça fora de mim, e ele vai citando esses eventos da natureza que à época eram situações as quais causava mais pavor deles, pânico, medo, que a natureza para eles naquela época era sempre aquilo, o não controlável, mais ou menos parecendo como a gente está agindo em relação a essa pandemia, né? Como é alguma coisa que a gente não sabe exatamente, mesmo os grandes especialistas, quais as possibilidades e as impossibilidades disso, e como não há um controle sobre isso, a gente teme bastante, né? Esse não ter controle, não saber quando vai terminar, não saber, apesar de estar me protegendo, se eu vou pegar isso ou não, e se eu pegar, como meu organismo vai reagir, naquele monte de números que o ministro da Saúde dá coletivas diariamente, que de tantos que pegam, 1,5% vai para UTI, e desse aí 0,4% vai a óbito. Então, quer dizer, fica todo mundo assim bastante assustado porque não sabe, eu estou em qual porcentagem? Eu estou nos 80% que vão pegar a doença, mas que não vão sofrer nada, só vão ter sintomas semelhantes a de uma gripe comum ou no máximo de uma influenza, H1N1, ou eu vou ser daqueles que vou para UTI, vou ser entubado, ou eu vou ser daqueles que vou a óbito. Então tem um certo desespero, e o que o salmista está dizendo aqui, Senhor, como eu reconheço que o Senhor é meu refúgio, fortaleza em tempos de aflição, então eu não vou temer. Eu não vou temer, ainda que tudo fora de mim desabe. É o que ele está dizendo, ainda que tudo fora de mim saia do lugar. Aí ele dá uma parada no salmo e diz, olha, há um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegeu, certo? Eu não estou mais no Éden, mas para eles, judeus, nessa época aqui dos Salmos, no Antigo Testamento, eles tinham esperança de que a edificação de Jerusalém era segura, estar em Jerusalém era estar seguro, especialmente estar no templo era estar absolutamente seguro. Então, acessar essa proteção de Deus dava para eles uma segurança que se tornava tornava cada um daqueles que confiavam em Deus pessoas inabaláveis.
Então o que ele está dizendo é, isso nos alegra, isso alegra a cidade de Deus. E se a gente fosse pensar aqui, talvez alegre a cidade de São Paulo, né? Alegre a cidade de Jequié. Tem um pessoal acompanhando a gente aqui agora, lá ao vivo em Jequié. Alegra Taguatinga, nossa família querida está nos acompanhando lá em Taguatinga, em Brasília. A Milena e a família dela já mandou mensagem ali, estão nos acompanhando lá de... qual que é o nome do bairro? Ceilândia lá e Vicente Pires. Então, é um desafio nosso de fé diante dessa situação que todos nós estamos vivendo, de acreditar que Deus alegra a nossa cidade, de que Deus alegra o nosso ambiente, de que Deus alegra o espaço onde estão filhos e filhas de Deus, que Deus se importa com isso. Eu acho legal porque o salmista diz, olha, Deus habita nessa cidade. Essa é uma mensagem muito importante de esperança para a gente. Deus habita a nossa cidade. Deus habita a nossa casa. Deus habita a nossa vida. Deus habita a nossa angústia. Deus habita a nossa insegurança. Deus habita. A gente não está sozinho. Ele fala que desde o amanhecer, desde quando a gente não acordou ainda, essa é a ideia do salmista, Deus protege a nossa cidade, Deus protege a nossa casa. O que não significa necessariamente que nós estamos isentos de sermos acometidos do coronavírus, não é isso. Mas Deus habita nosso espaço, Deus habita aonde a gente está. Então, a gente pode ter segurança em Deus, não nos terremotos, não nos montes que se movem, não nessas situações externas. O que o salmista está dizendo é, a gente pode confiar em Deus porque Deus habita onde a gente mora. E isso é muito legal do que ele está falando. E ele diz assim, as nações estão em confusão. Olha que salmo atual, porque as nações realmente estão em confusão, está todo mundo em confusão, sem saber o que faz. E os seus reinos desmoronam, está desmoronando mesmo. Talvez pós-coronavírus a gente vai ter uma nova configuração da Europa, das Américas, da África, da Ásia, e talvez a gente tenha uma reconfiguração econômica, social, de mobilização, de parcerias entre países, do reatar de países que já há anos e décadas e até centenas de anos são separados por divergências. Talvez a gente tenha um novo momento aí no mundo por conta dessa confusão que está sendo causada por conta desse coronavírus. E ele diz que a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. Quer dizer, Deus está presente de alguma forma nisso tudo que está acontecendo. Insisto, Deus não causou esse absurdo. Eu não acredito num Deus que causa o mal. Eu não acredito nisso. Para mim, esse não é o Deus da Bíblia, não é o Jesus do Evangelho. Não é isso. Mas Deus não está a par, Deus não está distante do que está acontecendo. Deus vê, ouve e se importa. E talvez a nossa pergunta seja, tá, mas diante disso do que está acontecendo, aonde Deus está? Diante da tristeza, diante dos enlutados em tantos países, agora já os primeiros enlutados em relação aos primeiros mortos aqui no Brasil, especialmente aqui na cidade de São Paulo, aonde Deus está enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto os médicos estão desesperados, os cientistas também numa corrida, numa maratona, tentando encontrar uma solução para essa pandemia, aonde Deus está? E o salmista responde no verso 7, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E aí é maravilhoso, porque o que o salmista está dizendo é, Deus está entre nós. Deus não se ausentou do nosso sofrimento. Deus não se ausentou dessa bagunça que está na vida. Deus está justamente entre nós. Ele habita onde nós habitamos e Ele está entre nós. Diante disso, o salmista faz um convite, porque se Ele é o meu refúgio, se Ele é minha fortaleza, se Ele não me abandona no período de aflição, de conflitos, eu não vou temer, eu sei que Deus habita a cidade, eu sei que a voz de Deus está presente, sempre há rasgos de graça, de misericórdia de Deus diante das grandes misérias. É como se Deus estivesse sinalizando à medida que cada doente é curado diante desse problema. Alguns divulgaram em uma primeira pessoa que
que sofreu com o vírus na Itália, foi curada, uma senhora de 85 anos. Então é uma forma de Deus ir dizendo, a minha voz está com vocês, eu estou no meio de vocês, então eu ainda estou atuando, eu não deixei vocês sozinhos. Parece que está uma bagunça, os reinos estão aqui desmoronando, é o que o salmista diz, e estão mesmo. A economia está desmoronando. O Brasil já vinha tentando engatar na expectativa de um crescimento 2020, 1,1, 1,8, parece que chegou perto de 1,9. Agora já estão cogitando 0,3 negativo, que é recessão. Quer dizer, além do PIB do Brasil não crescer, ele vai encolher. Então, o próprio decreto de emergência, de calamidade, faz com que se abra a possibilidade de gastos acima daquele que foi aprovado pelos congressos, câmaras, de acordo com a jurisdição de cada poder. Então, assim, tá todo esse desespero, já tem gente pensando o que eu vou fazer, autônomos sofrendo porque deixarão de ter receita, só ganham se trabalharem porque recebe de 1 a 1 dentro da informalidade, governo ajudando R$ 200, o que é insignificante para uma pessoa, para uma família, mas para o governo também é um montante de milhões, é bastante confuso, é bem delicada essa situação, e aí a gente fica nesse desespero de cadê Deus, e o salmista responde, o Senhor dos Exércitos está entre nós, Deus está entre nós, Deus não nos abandona em nenhuma situação, Deus está entre nós. E ele faz um convite para a gente a partir do verso 8, venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Então, esse é o convite que o salmista nos faz, e acredito que ele nos faz ainda hoje, que a gente faz a si mesmo, ou a cada um de nós, ou para os nossos, um convite que é um convite de um cântico de esperança, um cântico em que não há uma negação da realidade, pelo contrário, a realidade está posta, ao mesmo tempo é um convite que, frente à realidade de dificuldade, de limitação do conhecimento humano, das possibilidades humanas, dos recursos humanos, a gente é convidado a confiar no poder de Deus, confiar que Deus habita a nossa cidade, habita o nosso país, habita o planeta, habita a nossa casa, habita os nossos espaços e habita o nosso coração. Porque aqui a gente está no Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo, o que acontece com a descida do Espírito Santo é que essa casa que Deus habitava, que era o espaço, passou a ser nós. Passou a ser cada um de nós e nós enquanto comunidade de Jesus. Então, é um Deus que habita o mundo, habita a sua criação, participa de tudo aquilo que acontece, percebe tudo o que acontece, não está indiferente a nenhuma situação que ocorre na vida, tenha sido surpresa ou não para nós. Para Deus não existe surpresa, na presciência dele ele já sabia que isso iria acontecer, e com certeza, ainda que a gente não perceba agora, livramentos já foram dados, livramentos Deus continua dando a pessoas, a nações, a povos, a culturas, e certamente Deus não vai nos deixar só. Essa é a nossa esperança, a esperança de um Deus que é a nossa fortaleza, que caminha com a gente, que não nos deixa só, e que vai, de alguma forma, não tendo produzido isso, mas certamente pode usar essa situação para nos abençoar, para nos amadurecer como pessoa, como família, como cidade, como estado, como país, como planeta, e tomara que esse seja um tempo em que a gente ouça a voz de Deus através dessas situações. Tomara que esse seja um tempo em que a gente seja sensível àquilo que Deus quer falar com a gente. Tomara que esse seja um tempo de exercício de confiança. Confiança no poder de Deus, confiança a ponto de a gente conseguir descansar nos braços do Senhor e saber que é nele que a gente tem crido, a gente crê que ele é poderoso, a gente crê que ele é poderoso para nos guardar até o dia final, como diz o hino antigo, e para a gente exercitar diante desse desafio que está posto diante de todos nós, a solidariedade, a comunhão,
o cuidado, o compartilhar, a preocupação para saber se aqueles que estão no nosso entorno se estão bem ou não, nos colocarmos também à disposição. Há uma rede de solidariedade se ampliando em todo o país, várias áreas de atuação, as pessoas se disponibilizando, pessoas comuns indo fazer compras para idosos, pessoas distribuindo álcool em gel, algumas empresas parando de produzir o seu item principal para produzir álcool em gel e doar para os poderes públicos, alguns artistas, alguns poucos por enquanto, fazendo doações milionárias, como a Xuxa doou 1 milhão para o SUS agora, e há uma rede de solidariedade se mobilizando aí com o intuito de justamente amenizar, especialmente para aqueles que são os menos favorecidos, para aqueles que a redução no salário não vai simplesmente impactar o pagamento do cartão de crédito ou algumas parcelas, não, vai inviabilizar a sobrevivência, o feijão, o arroz. Então, que esse seja um tempo da gente se reinventar, expandir a nossa criatividade, aprender com Jesus que a confiança em Deus independe das situações, ainda que essas situações sejam importantes, façam parte da nossa existência e que também não devam ser negadas, mas como disse o apóstolo Paulo, é descansar em Deus e encontrar um ambiente de espiritualidade em que haja em cada um de nós a satisfação de que a minha alegria não está fora de mim, a minha confiança não está fora de mim, porque a gente crê num Deus provedor, a gente crê num Deus cheio de amor, a gente crê num Deus cheio de graça, num Deus que não nos abandona, num Deus que conhece a dor de cada um, o Deus que conhece exatamente o limite e ultrapassar do limite do medo de cada um, e que se importa com todos esses, e que além de ouvir as orações, ele acolhe o choro de cada um, e que esse seja um tempo para nós, e essa é a nossa oração, de muita renovação, de muita expansão de espiritualidade. Isso mexe bastante, sobretudo, com o nosso conceito de hábito de espiritualidade, com disciplinas de espiritualidade, por exemplo, de deslocamento, e a gente diz, não, a gente pode ser comunidade de Jesus com os limites do encontro, apesar dos limites do encontro, e a gente pode usar aí as redes, as salas virtuais para a gente ter comunhão, para a gente trocar ideia. Imagine para nós que somos do café, a gente está acostumado a dominicalmente fazer o café, preparar o cafezinho preto, levar o pão, a irmã Jerusa levar a torta, a irmã Pati levar guloseimas de padaria. Então, a gente está acostumado com tudo isso e de repente agora eu estou aqui diante de um computador no primeiro momento, mas eu sei que tem muita gente ali nos acompanhando. Então, que esse seja um tempo de fortalecimento para a comunidade de Jesus em todo o mundo, para nós aqui na cidade de São Paulo, para nós no café, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que a iluminação do Espírito Santo resplandeça sobre todos nós, nos dando sabedoria, força, estratégia nesse tempo, sensibilidade, resiliência, flexibilidade, de maneira que a gente possa passar por tudo isso e atravessar essa situação, saindo lá, lembrando disso, sim, com certo temor, com uma certa tristeza por perdas que aconteceram, mas por outro lado também gratos a Deus que nos sustentou, que nos deu condições, que nos permitiu um sistema como o SUS no Brasil, que não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Não estou dizendo que é perfeito, a gente sabe os problemas e a gente pelo menos acha que sabe também os problemas que envolvem isso, mas é um sistema de atendimento gratuito, então mesmo o pobre ele pode ser atendido no nosso país, enfim, vai ser um tempo de revisão também a partir das políticas públicas pensadas para a saúde do país, os valores e a redução que foi feita desde o ano passado nas pesquisas, nas universidades. Então, tomara que, para além de tudo isso e apesar de todas as tristezas, que a gente possa ter um tempo de crescimento como país, como povo. Então, que o Senhor nos abençoe.